Olá, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é João Ribeiro, sou Security Technical Specialist na Microsoft com a missão de apoiar os nossos clientes no que é a percepção, o entendimento da nossa abordagem técnica no que respeita às soluções de segurança e assim responder aos cenários que são identificados, às suas necessidades para a adoção dessas mesmas soluções nos seus ambientes. A apresentação que eu trago aqui hoje vem refletir aqui um bocadinho o que foi o resultado do nosso relatório, o nosso Digital Defense Report 2021. Todos os anos nós lançamos este relatório para o mercado, está disponível para qualquer um de vós consultar, é público. E vimos aqui então referenciar alguns dos aspectos-chave deste relatório. Antes de irmos às áreas de foco deste relatório, e como já foi aqui explícito em várias sessões durante o dia de hoje, este evento, de facto a cibersegurança nunca foi tão importante neste momento, ou nos últimos anos, no universo de pandemia, pós-pandemia, de facto os ataques têm sido bastante sofisticados, uma grande complexidade e também um grande esforço e dificuldade por parte das empresas e equipas de segurança a ir atrás, a dar uma resposta em tempo útil a estes ataques, e infelizmente temos visto nos noticiários algumas notícias tristes a este aspecto. O ponto positivo também destas notícias é, de facto, a transparência com que algumas das empresas já se chegam à frente e comentam, de facto, estes incidentes. Isto acaba por ser um ponto positivo para toda a comunidade de segurança. Ataques estes, isto inicialmente começava por ser um atacante que desenvolvia o seu próprio código, atacava uma empresa e, neste momento, não é nada disso que está a acontecer. Temos grandes grupos com afiliações, sindicatos completos, compostos por vários gangues de hackers que acabam por ter um ataque controlado, monitorizado e coordenado de forma a atingir grande escala no que respeita a criar impacto nas organizações e extrair informação sensível destas. Um tema também muito preocupante para muitas das empresas, especialmente para os decisores de IT, a pressão também para endereçar os ambientes multi-cloud, não é? É normal. Existem vários vendors no mercado, diversas soluções de cloud, soluções estas que as empresas acabam por ter que adotar, mas também têm que ter visibilidade e endereçar as vulnerabilidades que essas mesmas soluções podem ter, e isso pode ser um grande desafio nas organizações. Não obstante também a parte da regulamentação, a complexidade da regulamentação, seja numa indústria com mais regulamentos, mais restritiva, ou mesmo numa indústria que não tenha tantos regulamentos restritivos, é sempre também uma dificuldade, um desafio nas equipas de IT de responder, de facto, aos controles de risco que existem e até que ponto é que esse controle vai, de facto, impactar a minha organização no sentido positivo. Algumas métricas, de acordo com o Instituto Ponemon, no Cost of Breach Data 2021, em média, tipicamente um custo de uma Security Data Breach acaba por ser 4,3 milhões de custo, tipicamente para uma empresa, devido à filtração de dados sensível e o facto desta empresa pagar ou não pagar, lá está, a recuperação desses dados no âmbito de um ataque de ransomware, por exemplo. Também devido à sofisticação dos ataques neste alinhamento, tipicamente de 2020 para 2021 notou-se uma média de uma semana a mais na demora em resposta a este tipo de ataques, mas também, importante, nem todos os ataques são externos, não é? Também temos insider threats, tipicamente em organizações, pode acontecer alguma entidade com má intenção de causar danos impactantes à organização e poder essa própria entidade vender, por exemplo, as suas credenciais na dark web e assim dando um ponto de entrada a um atacante para dentro de uma organização. Passando aqui então ao nosso Digital Defense Report 2021, algumas áreas de foco. Só para ter ideia, este Digital Defense Report, tipicamente, todas as equipas da Microsoft, desde as clouds de gaming, de infraestrutura, de produtividade, perante os sinais que são recepcionados por estas equipas, são as próprias que contribuem para a construção deste relatório anual. Neste relatório de 2021, algumas das áreas de foco, como o estado do cibercrime, a desinformação, muito indo ao encontro da educação do utilizador, alguns insights também do que é que estamos a ver em termos de métricas, quais é que são os países mais atacados, tipicamente que ataques estão a ocorrer com maior regularidade por indústria ou por país, entre outras áreas de foco que também estão aqui descritas e mais aprofundadamente descritas neste relatório. Vemos, de facto, uma ameaça crescente na área do cibercrime, com uma grande economia a crescer cada vez mais devido aos grupos, com uma grande maturidade que já existe na dark web, a venderem serviços típicos de ataques, desde kits de ransomware ou o que é chamado ransomware as a service. Qualquer utilizador, independente da idade, vemos grandes nos noticiários jovens de 14, 15 anos entrarem neste mercado, a causarem grandes impactos nas organizações. Isto porque, ao alcance de qualquer um, na dark web conseguimos comprar serviços de ataque, denial of service, listas inteiras expostas de passwords e usernames, que tipicamente estas
atacantes ou pessoas com má intenção acabam por explorar e utilizar para causar danos nas indústrias. O que era, o que eu estava a referir há pouco, o que era o ataque por um só utilizador que desenvolvia o código, construía a sua campanha de phishing de ataque à memorização. Hoje em dia são grupos, gangues de hackers que acabam por fazer parte de uma membership global, compram a sua afiliação, fazem um ataque coordenado, tipicamente com um impacto em larga escala. Ou seja, há uma pessoa que ataca um endpoint, este endpoint poderia estar na dark web já como exposto, um fresh load, como nós chamamos, está vulnerável, temos uma porta de entrada, vamos atacar, mas em paralelo temos outras entidades também a fazer o mesmo tipo de ataque, seja phishing, seja qualquer outro tipo típico de ataque para roubo de credenciais. E aqui o grande desafio é o ransomware começou por encriptar dados, solicitaram resgate, mas hoje em dia estes atacantes querem também prender as organizações, não é? Como é que eles fazem isso? Exportam logo um conjunto de informação no início do ataque e isto vincula estes atacantes à entidade que está no âmbito deste ataque. Não é? Vamos lá então negociar. Eu tenho os teus dados, o que é que queres fazer então? Queres pagar a coima, digamos assim, ou queres que eu exponha os teus dados publicamente na dark web ou públicos em qualquer outro tipo de site? Como vemos aqui então nestes gráficos, podemos aqui observar mais em 2020 e 2021 um aumento crescente da taxa de encontro de ransomware face às máquinas. Isto foram métricas retiradas pela nossa DART Team, nossa Detection and Response Team dos produtos de Defender. Obviamente aqui pandemia, pós-pandemia, vemos este aumento e especificamente com uma maior percentagem na área governamental, NGOs, mas não só. Muitas das premissas que os atacantes que usam estes kits de ransomware não atacariam entidades de saúde, mas não é isso que também nós validamos e, como podemos verificar, 9% de healthcare também da indústria foi atacada por este tipo de ameaça. Uma das ameaças também emergentes é o uso dos domínios maliciosos. Tipicamente, num ataque e numa linha aberta de comunicação, exfiltração de dados, esta informação vai ser alojada em algum site. Não é? Podem ser sites já que foram comprometidos ou podem ser infraestruturas que foram construídas para este propósito. E aqui o uso de domínios blockchain é algo que temos de estar atentos também, precisamente para não conseguirmos perceber quem é que são estas pessoas. Não existe um banco de dados whois, de onde é que vem este IP, quem é este domínio, o que é um owner. Não conseguimos obter essa informação. E isto é algo que também temos que estar atentos no mercado da cibersegurança. Mais uma vez, a compra dos serviços do tipo de denial of service. Vimos também bastante no início da pandemia. Preços para uma semana, de um dia, um mês. Vimos aqui realmente uma taxa crescente na época de pandemia e agora uma descida em pós-pandemia. Vem um bocado pelo regresso, não tanto, pelo trabalho não tanto remoto e o regresso também à parte mais física. E também aqui alguma porcentagem em termos de região, tipicamente Estados Unidos, em quase todas as frentes estão com uma maior porcentagem, mas não só, a Europa também tem aqui bastante, entre outros países que temos aqui comprovar. Algo que também temos de estar atentos é empresas que desenvolvem o seu próprio algoritmo de inteligência artificial, podem também estar sujeitas a vulnerabilidades, a falhas de segurança, o roubo do modelo de inteligência, o envenenamento, digamos assim, do algoritmo a dar uma classificação errada. Por exemplo, temos um sinal vermelho, o carro está programado para parar no sinal vermelho, essa informação é alterada e de repente no sinal vermelho o carro arranca. Pode acontecer a infiltrar-se neste tipo de ameaça e para este efeito a Microsoft usa diariamente o Counterfeit, que foi o produto também que foi desenvolvido de forma a avaliar o risco dos algoritmos de inteligência artificial, de forma a combater e estar constantemente a ter um assessment a este nível para combater todas as vulnerabilidades encontradas. Aqui um exemplo de alguns agentes estatais, ou os Nation State Agents, tipicamente os Big Four, os 4 países com o maior número de taxa de incidência de ataques, Irão, China, Coreia do Norte e principalmente Rússia, com o Nobilium, por exemplo, bastante conhecido, acabam por ter aqui também um grande espectro no que são as nossas métricas. Países mais atacados, obviamente, devido às tensões geopolíticas entre o Irão e Israel, temos ali 2% com Israel, Ucrânia e Rússia, com uma taxa de incidência de 19% neste período. Aqui ainda pré-guerra, onde as tropas estavam a começar a chegar à fronteira da Ucrânia, mas ainda mais agora devido aos momentos em que vivemos. Tipicamente, mais uma vez, 48% governo, tipicamente instituições de governo é onde os hackers querem atacar, ministros dos negócios estrangeiros, qualquer instituição com informação internacional que pode ser bastante útil aos seus adversários. Uma área também de grande foco é a parte do IoT, tipicamente câmaras de vigilância, controle de linhas de produção, dispositivos que não são monitorizados, muitas das vezes também ligados à internet, é uma área de aposta e também de foco da Microsoft em disponibilizar as soluções para combater este tipo de vulnerabilidades. Numa linha básica de higienização, da cibersegurança na organização, alguns dos pilares que temos de ter em atenção.
obviamente, o uso do anti-malware, a disponibilização das ferramentas para que possamos ter uma visão completamente estendida, o XDR, digamos assim, para ter visão desde a identidade, depois trabalho, dispositivo móvel, acesso, onde quer que esteja o utilizador, temos essa visão, o que é que está a acontecer numa linha de ataque, ponta a ponta. Obviamente, ter o mínimo privilégio possível no que é preciso fazer numa operação diária de qualquer utilizador, seja um administrador, seja um utilizador normal. Multi-Factor Authentication, bastante importante, grande realce, muitas das organizações ainda não estão neste nível. Versões up-to-date, obviamente, e a proteção dos dados bastante importantes, garantir que temos uma política de classificação de informação e proteção dos dados. Alguma visibilidade aqui também, alguns insights do lado da Microsoft. Diariamente nós recolhemos mais de 24 trilhões de sinais das nossas diferentes clouds que temos, e estes sinais, obviamente, capacitam-nos de grande informação e muita inteligência que podemos entregar também nos nossos clientes. Esta informação, obviamente, estes sinais não vão ser convertidos em alertas ou geração de incidentes nos clientes. Muitos deles vão ser processados automaticamente, vão ter automatização por trás, e só mesmo os alertas com alta severidade, mais complexos, esses sim depois são entregues às nossas equipas de segurança. Algumas métricas do que foi bloqueado num período de 2020 de julho a 2021, mais de 9 mil milhões de ameaças de endpoint foram bloqueadas pela nossa solução, 31 mil milhões em termos de entidade e 32 mil milhões em termos de ameaças de e-mail que foram paradas. Para onde é que nós estamos a caminhar? A área de segurança é uma área de grande investimento da Microsoft, uma grande preocupação nossa, queremos estar na linha de frente e sermos reconhecidos por isso. Nos últimos 5 anos foram investidos 5 mil milhões, isto obviamente resultou no desenvolvimento das nossas soluções, no entregue de valor aos nossos clientes, e vê-se aqui, tanto no histórico, no desenrolar dos anos, algumas das soluções que foram nascendo, grande realce para sermos também um dos primeiros vendors a lançar para o mercado um Cloud Native CM, dando aqui total visibilidade e integridade nativa de tudo o que é a família de Defender em resposta às ameaças e incidentes emergentes. Posto isto, e algumas das áreas no que é a jornada digital de uma organização, obviamente adotar os princípios do Zero Trust é fundamental nos dias que correm, ter estes princípios bem assentes no que é o ADN da empresa, no que é o ADN do próprio IT, modernizar as nossas ferramentas, capacitar as equipas de segurança na resposta aos ataques que estão a surgir, ter visibilidade, ter os dados. É importante ter os dados, mas também temos de ter inteligência sobre estes dados. Ter só os dados só porque sim, nas nossas plataformas de CIEM, por exemplo, não nos vai adiantar de nada. Portanto, temos de saber o que é que estamos a recolher, ter inteligência sobre isto, algoritmos, e ter automação, sobretudo, em resposta, para filtrar ao máximo o trabalho e minimizar o esforço das equipas dos SOC Analysts, por exemplo, em resposta a estes incidentes. Proteção e governo dos dados, obviamente, é muito importante, mas também mitigar o risco que pode existir internamente numa organização. Tudo isto, obviamente, nas nossas duas clouds em termos de segurança, parte de produtividade, Microsoft Defender 365, e a parte de Data Center e Hybrid Cloud, Microsoft Defender for Cloud, tudo isto nativamente integrado e dando visibilidade no que é o nosso chapéu, tanto o nosso Microsoft Sentinel, a nossa solução, obviamente integradora com tudo o que é Microsoft nativamente, mas também com tudo o que é third-party vendors, para que tenhamos uma solução central de gestão de incidentes e automatização de resposta. Portanto, lembre-se, aqui o objetivo é sempre reduzir o tempo de awareness de um ataque e também reduzir o tempo de remediação. Não é? Portanto, quanto mais tempo eu conseguir ter awareness, o que é que está a acontecer, mais rapidamente dou resposta e minimizo o impacto na minha organização. E é para isso que nós temos estas soluções. Grande orgulho, uma honra podermos estar também categorizados como líderes em alguns dos quadrantes da Gartner, da Forrester e mesmo aqui do IDC, no que é também os verticais de segurança, compliance e identidade e gestão de identidade. O que é que nós temos de fazer ao dia de hoje? Uma organização, obviamente, reforçar aqui a mensagem, adotar os princípios do Zero Trust, garantir que temos anti-malware nas máquinas, garantir os acessos com Multi-Factor Authentication, de que localização é que eu estou a fazer login, qual é que é o meu comportamento normal do utilizador, tem algum risco associado ao meu utilizador ou não. Isto é tudo fatores fundamentais para que tenhamos aqui os princípios em ação numa organização. MFA, hoje em dia, ao dia de hoje, obviamente, temos inúmeros métodos que podemos usar, seja com uma aplicação móvel, um SMS, ou mesmo com a integração de security keys, tokens físicos, por exemplo, também é possível. Portanto, temos que responder, obviamente, a qualquer necessidade de uma organização. E lá está, on top disto tudo, obviamente, fazer o leverage de tudo o que é a nossa solução de CM, XDR, para que tenhamos a visão geral, desde o utilizador, mais ou menos do endpoint, do acesso às aplicações, do acesso a recursos não conhecidos ou não autorizados, então possamos ter aqui uma resposta unificada com a solução de Sentinel. E com isto, consegui cumprir o tempo dos 15 minutos. Obrigado a todos. Até à próxima.